Mês da família, mês que temos celebrado a família. E esse mês de maio nós estaremos falando um pouquinho sobre família, encontrando unidade em uma sociedade quebrada, família. E nosso objetivo é olhar à luz da Escritura, à luz da palavra que Deus tem para nós, a orientação dele sobre a nossa família. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Hoje nós vamos falar sobre o alicerce na rocha. Mateus, capítulo 7, os versos 24 e 25. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 24 e 25. O alicerce na rocha. E a palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, que o Teu Santo Espírito nos dê ouvidos para ouvir, Senhor. Nos dê corações para crer. Nos dê mãos para obedecer. Que ao final dessa mensagem, Senhor, não sejamos, ó Pai, apenas instruídos, sejamos transformados, ó Deus. Tenha, ó Deus, total controle, como o Senhor já tem, como poderoso, como único Senhor. Toma nosso coração, ele é todo teu. Fala conosco, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos, existe um som que nenhuma família quer ouvir nas madrugadas, que é aquela ventania, aquele vendaval que ameaça arrancar o telhado. É aquela chuva que bate forte contra a janela com fúria. Uma coisa é dormir à noite com aquele barulhinho da chuva, gostoso acordar de manhã depois de perceber que choveu, sem grandes preocupações. Mas aquela tempestade, aquela chuva que escorre pelos muros e quase carrega tudo que fora destruído por anos e anos de suor, nenhum de nós gosta de ouvir, nenhum de nós gosta de participar. Mas eu me arrisco a dizer, meus amados, que existe um som que é ainda mais aterrorizante. E talvez a ironia em dizer isso, eu diria que é o silêncio que vem depois da tempestade. Quando você olha ao redor, quando você lança os seus olhos e percebe que aquela tempestade arrancou tudo, devastou tudo, a casa foi levada. Veja, não o lar de tijolos, não o cimento, mas o lar das relações, o lar dos vínculos, o lar da unidade familiar. Nós vivemos, meus irmãos, em uma época em que as tempestades culturais chegaram com força, que as gerações passadas jamais conheceram tal velocidade. A relativização moral, a fluidez das identidades, a hiperindividualização, a fragmentação das relações, a pornografia digital acessível a qualquer criança, a glorificação da autossuficiência. E esses são apenas alguns dos ventos e chuvas que batem forte contra a casa, contra a família, contra qualquer família representada aqui nessa noite. E é nesse contexto, meus irmãos, que a igreja é chamada não apenas para lamentar a destruição que tem acontecido nos lares, que tem acontecido nas famílias, mas a igreja é chamada, é conclamada a proclamar que existe uma solução. E é por isso, meus irmãos, que nessa noite nós vamos iniciar com esse tema, encontrando unidade em uma sociedade quebrada, família, pensando que não temos respostas fáceis, mas nós temos uma palavra que é eterna. Nós temos uma rocha que é inabalável. Nós temos, meus irmãos, o Senhor,
que edifica a sua família, a minha família. E no nosso texto de hoje, meus irmãos, ele é tirado do encerramento do conhecido Sermão do Monte. E é interessante porque Jesus, com a autoridade de quem é o próprio legislador eterno, ele apresenta a única fundação capaz de sustentar tudo que o mundo tenta destruir. Veja, para nós compreendermos o que for acabado de falar, o que acabamos de ler aqui nos versos 24 e 25, para que compreendamos o peso dessas palavras, nós precisamos situá-la dentro do seu contexto. Sermão do Monte está inserido do capítulo 5 até o capítulo 7, e ele forma as primeiras das 5 grandes sessões aqui do Evangelho de Mateus. Ele tem uma estrutura que muitos entendem como uma deliberada rememoração da lei mosaica. Mas aqui, meus irmãos, é muito interessante porque apresenta Jesus como maior, como novo e maior do que Moisés, dando a nova lei. Não a lei criada pelos homens, mas a lei do reino, a lei a partir do monte, a partir do verso 1 do capítulo 5. Sermão do Monte, meus irmãos, não é uma lista de mandamentos. Sermão do Monte não é uma lista de passos para a salvação. Não, é a descrição do caráter daquele que foi chamado por Deus. Do cristão, do cidadão do reino, aquele que já fora regenerado pela graça de Deus, agora ele vive em conformidade com a vontade do rei. É interessante porque o Sermão do Monte não é um manual de como ganhar acesso ao reino, mas é uma descrição daqueles que já vivem assim. Portanto, os versos que nós acabamos de ler, nós lemos apenas o verso 24 e 25, mas ele se estende até o verso de número 27, é o encerramento do Sermão do Monte com uma parábola com 2 construtores. Essa parábola, ela não é aleatória. Essa parábola, ela está aqui como uma conclusão lógica, moral e teológica de tudo aquilo que o Senhor Jesus já havia falado nas bem-aventuranças, e agora ele expressa. Jesus está dizendo em essência, mais ou menos assim: agora que você ouviu tudo o que eu ensinei, o que você vai fazer com isso? Sabe, muitas e muitas vezes nós ouvimos, e Jesus encerra o Sermão do Monte dizendo: e agora? Está nas mãos de vocês. Sabe, meus irmãos, é interessante porque o tempo verbal desse texto, propriamente no verso 24, aquele que ouve estas minhas palavras, ele está dentro de uma ação contínua. É o hábito de ouvir. Não é ouvir uma vez e ponto final. É ouvir e continuamente estar atento a ouvir. Mas veja que o texto também vem falando da prática. E este verbo praticar aqui, ele também está no presente do indicativo, e ele indica não um ato isolado, mas uma obediência contínua, ou seja, um padrão de vida, uma orientação existencial. O que é interessante aqui no texto, meus irmãos, é que a imagem que Jesus usa dos 2 construtores era profundamente familiar daqueles do seu auditório, daqueles que estavam ali ouvindo dentro do Sermão do Monte. No século I, na Galileia, havia 2 tipos de terreno. Havia as planícies arenosas às margens dos rios, que eram rios belos, fáceis de construir, o terreno bem fácil para levantar ali uma edificação, mas era perigoso, porque a margem dos rios eram facilmente inundados pelas estações das chuvas, pelo afloramento rochoso, pelas dificuldades ali que poderia encontrar. De contrapartida, um outro terreno era o terreno rochoso, difícil de escavar, mas eternamente estável, seguro. O homem prudente, meus irmãos, ele não ignorava as tempestades, ele se antecipava. Ele sabia que as tempestades inevitavelmente viriam. Então, ele escolheu sofrer o trabalho árduo, escolheu escavar até encontrar a rocha. Agora, a Bíblia faz esse contraponto. Por um lado, o homem sábio, o outro lado, o homem insensato. O homem insensato não era necessariamente preguiçoso.
Às vezes a gente tem aquela ideia errônea de que esse homem insensato, conforme o texto mostra, ele era um preguiçoso. Não. Na verdade, meus irmãos, ele também construiu a casa. Isso dá trabalho. Na verdade, ele construiu a casa, ele trabalhou, mas ele construiu a casa onde? No lugar errado. Ele construiu a casa sobre uma fundação que não suportaria a pressão. A pergunta, meus irmãos, que Jesus faz a cada família, não só lá no passado, mas para nós hoje, não é: você está construindo? Essa não é a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus é: sobre o que você está construindo? Não é se você está construindo, é sobre o que você está construindo. E eu quero, meus irmãos, ao longo desses 2 versos, trazer alguns ensinos para nós nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero destacar a regra. Veja, a tempestade não é uma exceção. A tempestade não é uma exceção. Observe a estrutura do texto, no verso de número 25. O texto começa, meus irmãos, com a expressão: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e todos eles quase que unidos deram com ímpeto contra aquela casa. Veja, 3 imagens distintas para descrever o que? A adversidade. É a chuva que desce, são os rios que correm, são os ventos que sopram contra aquela casa. E o que é interessante aqui, meus irmãos, é que a casa está cercada por todos os flancos, por todos os lados, de cima, de baixo, pelo lado. Não há escapatória da tempestade. Jesus, nesse texto, ele não está dizendo se vierem os ventos. Ele diz quando vierem, ou quando vieram, melhor dizendo. E é interessante porque os verbos que aparecem aqui no texto original, eles estão numa ação dentro da língua grega, que nós chamamos o verbo no auristo, indicando que é uma ação completa. Ou seja, a tempestade definitivamente veio. Sabe, meus irmãos, a tempestade não é uma possibilidade hipotética. A tempestade não é uma possibilidade que alguém pode planejar dizendo, talvez venha uma tempestade. Não, ela é uma certeza futura. Para a família, isso é algo muito concreto. E por que não dizer a família cristã? Tem algo como concreto. Em meio a uma sociedade ao seu redor quebrada, é certo que em alguma medida a nossa família será atacada. Irão atacar os seus filhos, irão atacar o seu casamento, irão atacar a sua autoridade como pai, como mãe. Isso, meus irmãos, não fica do lado de fora da porta. Elas muitas vezes entram pelos dispositivos nas mãos, quando os nossos filhos, adolescentes ou até mesmo crianças entram e estão tendo acesso o tempo todo. Veja, é pelo sistema, muitas vezes educacional, que contradiz o que você ensina em casa. Em outros momentos, pelas vozes da cultura popular, que tenta glamorizar o pecado. Ou seja, são de todos os lados. A tempestade vem. Certa vez, um arquiteto, ele contou sobre uma experiência que ele teve na sua carreira. Ele foi chamado para avaliar uma casa que havia cedido após as chuvas torrenciais. E a estrutura da casa por fora era muito bonita. Paredes pintadas, jardim cuidado, estava tudo em ordem. Mas aquele arquiteto, ao investigar, ele descobriu que o construtor havia usado areia de rio. Uma areia barata, uma areia fácil de encontrar, uma areia que de uma certa maneira era até bela em aparência, misturada ao cimento ali, parecia firme, passava nos testes superficiais, mas aquela areia continha sal, e o sal ao longo dos anos corroeu cada fio de ferro daquela estrutura, e a casa que parecia antes intacta, até o dia em que ela veio a ruir. Sabe, meus irmãos, essa imagem é uma imagem perfeita de muitas famílias hoje.
exatamente organizadas, frequentadoras da igreja, bem comportadas socialmente, mas edificadas sobre a areia de valores culturais, com uma ideia de amor que é apenas um sentimento, de casamento que é apenas um contrato que pode ser rescindível, de filhos que devem seguir o seu próprio caminho sem a orientação moral, de que apenas o que importa é o sucesso financeiro ou a definição de uma vida boa quando a tempestade vem. Essa família que enfrenta uma crise conjugal, ou um filho que enfrenta uma crise de identidade, ou uma traição, ou uma perda, a casa vem a ruir. Dr. Martin Lloyd-Jones tem uma frase que eu acho interessante, que ele descreve bem, ele diz assim: as chuvas cairão sobre todos nós sem exceção. A questão não é a sua fundação, se a sua fundação será testada, mas quando. E quando for testada, apenas uma coisa determinará se você permanecerá sobre o que você está edificado. Meus amados, a sociedade quebrada ao nosso redor, ela não é a nossa inimiga final, mas, na verdade, a sociedade ao nosso redor é um teste revelador que mostra onde cada família está edificada. As tempestades, elas não destroem casas sólidas. Elas revelam casas das quais são sólidas ou casas que nunca foram sólidas. Então, eu sei que seria bonito dizer nessa noite: olha, você nunca passará por uma tempestade na sua vida. Mas eu não posso dizer isso para você, porque é certo que você vai passar por uma tempestade. Alguns, uma tempestade mais intensa. Outros, uma tempestade mais tranquila, mas todos nós passaremos por lutas, por aflições. Então, de início, nós temos, meus irmãos, que olhar para o texto e perguntar: a minha casa, onde ela está fundamentada? A segunda lição, além dessa regra, todos irão passar pelas tempestades, é o alicerce: ouvir e praticar. Veja, meus irmãos, aqui há uma distinção crucial entre audição e obediência. Nós chegamos aqui no texto que poderíamos dizer que é o coração dessa perícope ou dessa parte do texto, porque Jesus, ele não diz qualquer que acreditar nessas palavras. Jesus não diz qualquer que aprovar essas palavras. Ele nem mesmo diz qualquer que pregar ou que pregue essas palavras. Não, ele diz qualquer que ouve estas minhas palavras e as pratica. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Observe que a conjunção que há aqui no texto, e as pratica, ele une dois particípios aqui de uma unidade inseparável. Ou seja, é interessante, meus irmãos, porque não é suficiente que apenas ouçamos a palavra de Deus. Nós temos que praticá-la. Eu gosto de comparar isso com aqueles que são recém-habilitados. Você quer ser um motorista experiente? Você quer melhorar? É dirigindo, é praticando. Não adianta dizer: olha, eu tenho uma habilitação, e guardá-la numa gaveta sem praticá-la. Não adianta olharmos para os manuais de como construir uma casa e não praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E esta, meus irmãos, é uma distinção de suprema importância para a família. Existe um tipo de família que é profundamente religiosa na superfície, mas é edificada sobre a areia do conhecimento sem a prática. Veja, é o pai que sabe o que a Bíblia diz sobre como liderar o lar, mas ele lidera apenas o controle remoto da TV. É a mãe que conhece os princípios de Tito, capítulo 2. Eu não vou ler para que você possa ler em casa, mas pratica o ressentimento, a amargura como estilo de vida relacional. É o casal que frequenta todos os estudos bíblicos semanalmente, mas não aplica uma única palavra que aprende como uma resolução de conflitos conjugais. É um filho
que cresceu decorando versículos, decorando muitos e muitos versículos na escola dominical, mas nunca viu seus pais demonstrarem que aquelas palavras mudavam a forma de como eles tratavam uns aos outros. Meus amados irmãos, não é o ouvinte da palavra que é sábio aqui no texto. Ouvir todos nós ouvimos, mas é aquele que pratica que é o sábio. O verdadeiro discípulo não é aquele que apenas admira o sermão do monte, mas aquele que ouve e obedece. A admiração sem obediência é uma das mais perigosas ilusões religiosas. Porque nós podemos estar nos enganando, ouvindo e ouvindo e ouvindo, e achando que está tudo bem, quando não estamos praticando. E será que estamos preparados para as tempestades da vida que podem assolar a nossa família? Mas o que significa? O que Jesus quer dizer com praticar estas palavras? E aqui, meus irmãos, praticar as palavras, ele não é um chamado ao legalismo, como se a salvação dependesse da nossa performance, 7 passos para que eu possa ser salvo. Não. Na verdade, meus irmãos, nós cremos que fomos justificados somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo. Mas a fé verdadeira, a fé que salva, é a fé que obedece. Ela não obedece para ser salva, mas uma vez salva, ela demonstra a sua salvação através da obediência. O R.C. Sproul, ele tem uma frase que ele diz: a justificação é por fé somente. Mas a fé que justifica nunca está sozinha. Ela sempre produz obediência. Não uma obediência perfeita, porque somos falhos, mas uma obediência real, crescente e sincera. Veja, quando Jesus diz praticar as minhas palavras, ou aquele que as pratica, veja, a primeira coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, é que edificar sobre a palavra é a base. E não edificar sobre o politicamente correto ou sobre a cultura. Ou seja, quando a palavra de Deus e os valores culturais entram em conflito, nós deveríamos, meus irmãos, olhar para a Escritura e não para a cultura. Talvez você vai ser confrontado muitas e muitas vezes pela cultura dominante ao nosso redor, querendo dizer que o casamento precisa ser atualizado. Não o que a Bíblia diz. A castidade, a firmeza contra as práticas imorais. Não, isso é besteira, vamos atualizar tudo. O que a Bíblia está dizendo? Mas o que é praticar? Praticar, meus irmãos, é criar um ritmo de obediência familiar. É entender que as palavras de Cristo aqui não é um acontecimento esporádico, faz parte da nossa vida. Hoje pela manhã nós falamos sobre os filhos que devem ser obedientes aos pais e os pais que não devem provocar a ira dos seus filhos. E tudo isso deve ser feito no Senhor. É submeter, meus irmãos, os conflitos ao governo de Cristo. Veja, meus irmãos, toda família vai ter conflitos. Ainda citando a escola bíblica dominical, eu mencionei há algumas semanas, se você disser que a sua família não tem conflitos, eu acho muito estranho. Se você, falando aos maridos e à esposa, disser que nunca discutiram, acho um mínimo estranho. Porque, na verdade, meus irmãos, a questão não é se você brigará com o seu marido, com a sua esposa. Sua esposa sempre vai ter razão. Não é verdade? Amém? Na verdade não. Sempre haverão conflitos, meus irmãos. Mas é se você resolverá esses conflitos segundo a palavra de Deus. Ou seja, com perdão real, com reconciliação real, com humildade real. Então perceba que, em primeiro lugar, você precisa ter essa constatação, essa certeza. A tempestade virá. A segunda constatação que nós devemos fazer é o alicerce. E o alicerce, meus irmãos, não está em ouvir a palavra. Tem muita gente que não tem sido transformado, há muito lá, que não tem sido transformado porque ouve muito, mas pratica pouco, ou quase nada. E em terceiro lugar, meus irmãos, a mensagem da parte do Senhor para as nossas vidas é lembrarmos que existe um lugar de segurança
onde a família é construída. A família como uma casa, construída ou destruída. E veja que a metáfora que é utilizada aqui é uma casa. Mas essa casa não está se referindo apenas a uma construção edificada pelos homens. É uma realidade familiar. A metáfora usada por Jesus aqui, ela é deliberadamente doméstica. Ela não fala de cidades. Ele, melhor dizendo, não fala de cidades. Ele não fala de impérios. Ele não fala de nações. Ele fala de uma casa. E em casa, uma casa no mundo antigo, era sinônimo de família. Lembra quando no Antigo Testamento, Josué, no final do texto, acho que capítulo 24, ele diz: eu e a minha casa. O que eles vão fazer? Serviremos o Senhor. A minha casa não significa eu e a minha casa, a construção, vou levar. Eu sei que é lógico para nós, mas é importante dizer isso. A palavra utilizada aqui, oikos, ele traz o sentido no grego de uma unidade básica da sociedade, é o pilar. É o fundamento. Quando Jesus fala sobre uma família, sobre uma casa edificada na rocha, ele está falando, meus irmãos, por extensão, de uma família edificada sobre a obediência às suas palavras, a obediência à palavra de Deus. Tem um teólogo chamado Tim Keller, que ele, já falecido recentemente, ele refletindo sobre a família na sociedade pós-cristã, e ele diz o seguinte, abre aspas, o casamento e a família não são intervenções ou invenções humanas que precisam ser constantemente redefinidas pela cultura ou pelas culturas. Elas são realidades teológicas criadas por Deus para refletir a aliança entre Cristo e a sua igreja. Quando essa fundação teológica é removida, a família inevitavelmente colapsa. Fecha aspas. Ou seja, a crise da família, meus irmãos, em sua raiz, não é sociológica, não é econômica, ela é teológica. Ou seja, as famílias estão se desfazendo porque foram edificadas em alicerces equivocados. O alicerce do amor romântico, efêmero. Eu disse, se não na semana passada, retrasada, né? É muito estranho quando você ouve de alguém dizer assim, imagine no dia do casamento, depois de tanta pompa, de tudo aquilo tão bonito, ouvir um noivo dizer, eu vou te amar até não querer mais. Ou eu vou te amar até quanto durar. Você já casa com insegurança. A família não é edificada sobre este amor romântico vendido por aí, não é o alicerce da compatibilidade, da personalidade, são pessoas diferentes. Não é o alicerce do conforto financeiro ou o alicerce da realização pessoal. Quando qualquer um desses alicerces falha, meus irmãos, todos eventualmente caem. A casa vai junto. Portanto, meus amados irmãos, a casa, a família, ela precisa passar por uma sondagem. Não é se temos uma mobília bem confortável, isso é importante? Sim. Trabalhar, lutar pelo conforto. Mas a sondagem deve ser, meus irmãos, espiritual. A sondagem que eu e você precisamos fazer pela nossa família é a autodisciplina de examinar sobre o que nós estamos edificando a nossa casa. É um trabalho silencioso, cotidiano. Muitas vezes sem aplausos, é de fazer as devocionais quando você está cansado, é de pedir perdão quando seu orgulho quer se defender, de disciplinar os seus filhos com amor, com consistência, quando seria mais fácil ignorar. É de escolher a sua família, em vez de escolher a sua carreira, quando os dois entrarem em rota de colisão. Ninguém, meus irmãos, ninguém, em um momento como esse, deveria ter dúvida que em primeiro lugar vem a minha família. Vem a família, depois de Deus. É interessante porque o texto fala de uma rocha. É impossível, meus irmãos, pregar sobre esse texto sem notar a afirmação cristológica aqui. Sem notar o que Jesus está aqui apontando. Jesus não diz nesse texto, edificai sobre a lei de Moisés. Jesus diz, estas minhas
palavras, ou aquele que ouve minhas palavras, ou seja, ele coloca a sua própria autoridade acima de qualquer outra. Nenhum profeta do Antigo Testamento jamais fez isso. Os profetas do Antigo Testamento diziam: assim diz o Senhor. Jesus diz: eu digo a vocês. A rocha sobre a qual a família deve ser edificada, ela não é uma coleção de regras morais. A rocha que a família deve ser edificada é uma pessoa e tem um nome, e este nome é Jesus. Jesus, o Filho eterno de Deus, o Deus encarnado. Meus irmãos, quem ouve e obedece a Cristo está edificando sobre Cristo. É Ele que é a rocha. Não é apenas um fundamento de esperanças, mas é o suporte para a nossa vida diária. É o suporte para aquele pai, para aquela mãe que tem passado pela angústia. Cristo está presente. É o suporte para quando a doença chega dentro de casa. Cristo está presente. É o suporte para quando as dificuldades chegam, pela falta do emprego, ou finanças, ou problemas de qualquer outra ordem. Cristo é sempre presente. Isso significa, meus irmãos, que a sua família, a família que está fundamentada na rocha, ela tem uma relação viva com o Senhor Jesus Cristo. Um pai, uma mãe que conhece o Senhor, sabe que ele deve educar e disciplinar os seus filhos no Senhor. Mas já caminhando para o fim aqui, irmãos, quando que a gente começa? Eu diria para você que o custo de começar é agora. Veja, o custo de não construir o agora é terrível. De deixar a decisão para depois. E permita-me falar diretamente ao coração de cada um nessa noite, meus irmãos. O texto de hoje não nos deixa confortáveis e não deveria nos deixar confortáveis. Na verdade, é um texto que deve nos confrontar. Jesus não está sugerindo que você considere edificar a casa sobre a rocha, não. Ele está contrapondo dois destinos. A casa que fica de pé e a casa que cai, que vai ruir. E ele diz, meus irmãos, no verso de número 27, acompanhem comigo: e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos. Veja, a condição é a mesma, e deram com ímpeto contra aquela casa. O que aconteceu com ela? Desabou, sendo grande a sua ruína. Veja que há um acréscimo. Ela não só desabou, a ruína foi grande. Charles Spurgeon, pregando sobre esse texto, há muitos anos atrás, ele disse o seguinte, abre aspas: a diferença entre os dois construtores não estava em quanto eles sofreram durante a tempestade. O texto deixa claro isso. Ambos sofreram. Mas, ele continua, mas enquanto sobrou depois dela. O homem sobre a areia não sofreu mais do que o homem sobre a rocha durante a tormenta. Mas ao amanhecer, um tinha uma casa, o outro tinha uma memória de uma casa que havia sido. Fecha aspas. Meus irmãos, ao acordar de manhã, amanhã é segunda-feira, você vai trabalhar, lutar, que você não tenha memórias de uma família, mas que você possa acordar ao olhar para o lado e dizer: eu tenho uma família. Eu não tenho memórias de uma família apenas, eu tenho uma casa, eu tenho uma família. O que vai restar da sua família quando a tempestade passar? Quando vier a luta, quando vier o sofrimento, quando vier as dificuldades. Hoje, meus irmãos, é o dia de examinar o alicerce. Não é amanhã, não é quando a crise chegar, é agora. Não quando o casamento estiver à beira do colapso, não quando o seu filho já estiver perdido nas garras do mundo. Quando você já tiver perdido anos que nunca mais voltarão, é agora. E eu concluo, meus irmãos. Volte para o texto. Olha o verso 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos,
deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Meus irmãos, não caiu, não caiu. Vieram as chuvas, não caiu. Veio a enxurrada, correram ali, não caiu. Os ventos sopraram, não caiu. Esse é o testemunho da família que edifica a sua vida sobre Cristo. Não que seja perfeita, não que seja isenta de dor, não que nunca trema diante das tempestades, não. Mas ela não cai, ela permanece, ela sobrevive. Ela é um testemunho para um mundo que tudo é flexível. Eu e a minha casa estamos de pé. Meus amados, que Deus nos dê a graça de não sermos só ouvintes da palavra, mas praticantes. Que quando as tempestades inevitáveis da vida e da sociedade quebrarem, ou tentarem quebrar e avançar dentro da nossa casa, e eles virão, que possamos nos manter de pé. Não pela nossa força, não pela nossa solidez do alicerce que nós edificamos, mas pelo alicerce que está firmado na rocha. Eu queria, meus irmãos, falar de 3 ações para essa semana como um desafio para você. Primeiro, para os casais. Para os casais. Conversem essa semana sobre o alicerce do seu casamento. Não sobre finanças, não sobre filhos, não sobre meros planos do futuro. Tudo isso é importante, mas tem o seu lugar. Fale sobre o alicerce. Pergunte um ao outro o que de concreto em nossa rotina evidencia que nós estamos edificando a nossa família sobre Cristo, sobre a rocha. E se a resposta for difícil, comece pelo mais simples. Orem juntos esta semana. Toda manhã, que seja 5 minutos, antes de dormir. A oração conjunta, meus irmãos, é o primeiro tijolo. Faz quanto tempo que você não ora com seu marido? Com a sua esposa? Porque falar, a gente fala rápido, né? E discute, tem uma habilidade, mas e orar? Segundo, para os pais, institua ou reinstitua o devocional na família. Não precisa ser longo. Pode ser um salmo curtinho, pode ser um versículo, uma oração, uma pergunta para os filhos, mas que seja contínuo, regular, que seja honesto, que mostre para os seus filhos que as palavras de Cristo governam a sua casa. Não apenas decorem os versículos, vivam os versículos. A Bíblia. Faz tanto tempo, meus irmãos, que muitos não abrem a Bíblia dentro de casa para ler com os filhos. Ah, pastor, mas é tudo já marmanjo, é grande, corre de um lado para o outro. Não interessa, são filhos dentro do lar. Deixa a palavra governar a sua casa. A rocha. Para os jovens, os filhos jovens, vocês não escolheram nascer neste lar, mas vocês escolhem todos os dias sobre o que vão edificar para a sua vida. Vocês podem ouvir os apelos do mundo lá fora, ou vocês podem ouvir o que seus pais, tementes a Deus, têm a ensinar dentro de casa. As palavras de Jesus são para nós, meus irmãos. Nós não devemos esperar ter uma família para começar a edificar a rocha. Para você que ainda não é casado, para você jovem que ainda está na juventude, na flor da idade, construa agora. Não deseje só uma carreira, não deseje só um casamento feliz, deseje Cristo na sua vida. E por fim, pode ser que tenha alguém aqui que ainda não conhece a Cristo, só ouviu falar, só tem escutado. Tudo que nós estamos falando aqui, meus irmãos, é sobre uma relação pessoal. Você pode conhecer todos os princípios bíblicos sobre família e ainda assim estar edificando a sua casa sobre a areia. Porque o problema não é de informação.
O problema é de decisão. O problema é do coração. Por isso que nós devemos vir a Cristo, nos arrepender, crer nele, confiar na rocha, não no eu acho, não no que eu posso fazer, mas o que Cristo quer que eu faça. Hoje pela manhã eu disse e repito isso. Você já convidou a Cristo para ser o Senhor da sua casa? Não é deixar uma Bíblia aberta, não é colocar um quadro representativo de uma narrativa bíblica, não. É orar dizendo: Senhor, toma conta do meu lar, seja o Senhor sobre o meu casamento, seja o Senhor sobre os meus filhos. Irmãos, uma das coisas mais desafiadoras da relação pais e filhos é entender que nossos filhos não são nossos, são do Senhor, e que um dia eles vão embora, vão casar, vão criar a sua carreira, eles podem deixar até o lar, mas eles não deixam o Senhor, ou o Senhor não os deixa, quando você edifica a sua casa sobre a rocha. Portanto, meus amados irmãos, que nessa noite alicercemos nossa casa sobre a rocha, não sobre uma religiosidade fria e vazia, mas sobre Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Vamos colocar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Tu que és a rocha dos séculos, ó Pai. Tu, ó Deus, que quando tudo ao redor desmorona, permaneces inabalável. Nós te pedimos, ó Deus, que edifiques as nossas famílias aqui, não sobre esta igreja, não sobre uma religiosidade ou sobre homens, mas sobre Ti, Senhor. Perdoa-nos pelas areias sobre as quais muitas e muitas vezes tentamos construir. Perdoa-nos, ó Deus, pelos atalhos que tomamos, pelos compromissos que adiamos, pelas palavras, Pai, que ouvimos e não praticamos. Vem, Senhor, venha ser o alicerce que nos falta. Venha ser aquele, ó Pai, que quando as tempestades vierem, e elas virão, nos encontrarão firmados na rocha que é o Senhor. E que para a glória do Teu nome, ó Pai, para o bem das gerações que virão depois de nós, queremos estar alicerçados sobre Ti. Abençoe as famílias desta igreja, Senhor. Abençoe cada família representada aqui. Fortalece, dá ânimo na caminhada. Eu não sei, ó Pai, se tem alguém aqui nessa noite, alguma família passando pelas tempestades. Nós sabemos de algumas famílias, mas não de todas. Mas eu Te louvo, porque sei que muitas delas estão firmadas no Senhor. E mesmo se levante o mundo inteiro, quando esta família está firmada no Senhor, nada pode derrubá-la, porque está em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por ser a nossa rocha, a nossa segurança. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados.